Olá, gente. Paulo Maués Corrêa por aqui em mais um vídeo deste canal. Este é o segundo da série Itinerâncias Amazônicas, é o primeiro que aborda um tema em particular, e esse tema é o poeta, pensador, ensaísta, professor João Jesus Paz Loureiro. E ele merece toda a nossa atenção, é um escritor nascido em Abaetetuba, município paraense, em 1939, portanto já passou dos 80 anos, mas por favor não se enganem, ele se encontra em plena e vigorosa atividade poética, tá certo? Gente, a obra do Paz Loureiro, claro, é marcada pela poesia, mas muito mais abrangente que a poesia, né? Apesar da poesia estar em todas as áreas em que ele atuou, inclusive na ensaística, né? Ele é um pensador assim que refletiu e reflete a respeito da Amazônia e tem muita coisa a nos ensinar, né? Este aqui, Cultura Amazônica, uma poética do imaginário, é o livro que é o mais famoso, né? Quanto a sua forma de ver a Amazônia. Isso aqui é a sua tese de doutorado feita na Sorbonne e que tem muita coisa importante, tanto tem que eu e o Luiz Heleno Montolio del Castillo resolvemos usar um fragmento daqui, uma citação, como epígrafe deste trabalho, Amazônia entre Ensaios, que é o primeiro volume. Isso aqui, gente, é a produção do grupo, de um dos grupos de pesquisa a que eu pertenço, que é o Macunaíma, coordenado pelo Luiz Heleno, lá na UFPA, e que tem uma pluralidade de visões, e essa pluralidade de perspectivas aparece aqui neste Amazônia entre Ensaios, assim como nos dois outros volumes, né? São 3 da coleção. Esse livro saiu em 2017 pelo selo da editora Pacatatu, e para representar exatamente essa pluralidade de olhares, a gente escolheu uma epígrafe da tese deste livro do Paz Loureiro, né? Da Poética do Imaginário. Diz o seguinte: nada está totalmente organizado em compêndios na cultura amazônica. É preciso errar pelos rios, tatear no escuro das noites da floresta, procurar os vestígios e os sinais perdidos pela várzea, vagar pelas ruas das cidades ribeirinhas, enfim procurar, na vertigem de um momento que se evapora em banalidades, a rara experiência do luminoso, experimentar o frêmito de um caminhar errante que vai descobrindo com decoro a irrupção perene da fonte da beleza. Isso aqui é maravilhoso. Observem que até no ensaio dele a gente vê poesia, né? Essa palavra errar, errância, tem uma ambiguidade aqui que é muito curiosa. Portanto, aqui esta série faz um convite, sobretudo aos nossos colegas professores, que vão trabalhar na rede pública de ensino do nosso estado, do estado do Pará, uma perspectiva que a Secretaria determinou como sendo os itinerários amazônicos, né? No vídeo anterior, eu, claro, não corrigindo a Secretaria, mas apontando uma perspectiva que é a que eu desenvolvo a vida inteira, troquei, né? Daí, não itinerários aqui, mas itinerâncias amazônicas. O itinerário parece que é um mapa já pronto, né? Olha, o meu itinerário é tal. A itinerância é exatamente esse errar de que fala o Paz Loureiro, né? É o caminho que nos interessa aqui, o caminho propriamente, não o caminho que a gente vai construindo no caminhar, né? Não um mapa previamente estabelecido, tá bom? Então, gente, para que as pessoas tenham, isso, claro, não só professores, qualquer pessoa é convidada, desde que interessada em querer se aprofundar nesses temas, qualquer pessoa é convidada a participar conosco aqui, tá? Então, gente, fica a indicação desta leitura, Amazônia entre Ensaios. Eu tenho aqui alguns livros do Paz Loureiro que são importantes. Deixa eu ver, tem até um outro aqui, gente. Ó, este livro aqui, nesta edição, acho que é de 1992, não, de 2001, mas tem uma edição anterior que saiu pela Sejup, tá? E
Em 2019, o Paz Loureiro foi um dos homenageados da Feira Pan-Amazônica do Livro e ele lançou esse livro, Cultura Amazônica Hoje, que também tem uma leitura muito gostosa e aqui ele vai entremeando um olhar de ensaísta com um olhar de poeta, de modo mais acentuado. É muito gostosa a leitura deste livro também, tá? Então, gente, em termos teóricos, eu sugiro estas duas obras do Paz Loureiro, tá certo? Vocês não vão se arrepender. Muito, ele tem um estilo muito agradável, né? E aí, gente, em relação à poesia não é diferente. Eu tenho aqui 4 livros de poesia dele, né? Só que são livros que comportam outros livros, né? Por exemplo, aqui os Cantares Amazônicos compreendem exatamente a trilogia que tornou o poeta mais conhecido, né? A trilogia amazônica, digamos aqui. O primeiro é o Porantim, que demarca uma perspectiva de encantaria, de encantamento, né? Nessa edição que eu tenho, tem uma introdução, uma nota, breve nota, uma apresentação do professor Fábio Lucas, que é pontual nesse aspecto, né? E depois vem o deslendário, esse prefixo des não é à toa, né? Lendário, deslendário. Aqui é uma perspectiva de deslumbramento, segundo aqui o texto do Fábio Lucas, que se apaga, né? No Porantim, que curiosamente quer dizer remo mágico, é o encantamento, é a encantaria. E no deslendário é o avesso. E aí nós chegamos ao terceiro livro, que é o Altar em Chamas. O Altar em Chamas, gente, já tem uma perspectiva que aponta também para a fusão entre o imaginário e o citadino, né? Há uma verdadeira Flannery. Quem conhece a obra filosófica do Walter Benjamin sabe bem o que é Flannery. É aquele passear sem uma finalidade aparente. Aliás, o próprio Paz Loureiro, lá no livro Poética do Imaginário, define essa Flannery. É um passear sem um fim propriamente, né? É o curtir o caminho. É a nossa itinerância aqui, é o que a gente está fazendo, tá? Então, gente, este livro aqui é muito importante. Eu tenho em 2 edições, olha, as 2 marcadas, né? A edição que faz parte da coleção das obras reunidas, né? As obras reunidas do Paz Loureiro são vários volumes, tá? E comporta exatamente os mesmos 3 livros, só que aqui com o luxo da apresentação aqui do Otávio Iane, né? Tá certo? Então, eu vou deixar essa de lado e vou pegar essa outra aqui que está mais marcada, dos Cantares Amazônicos. O que vocês vão encontrar aqui? Poemas maravilhosos, passíveis de comentários significativos, de observações. Eu suponho que todos os professores são leitores e, portanto, têm uma perspectiva crítica, analítica e que possam aprofundar os debates em torno deste livro, né, e dos poemas selecionados. Então, por exemplo, aqui Cântico 5, eu selecionei, né, este para comentar um pouquinho com vocês alguns aspectos, vamos ser pontual, né. Aqui, rio de muitos nomes, ser de muitas formas e fomes, espelho contra espelho, rio sua linguagem, rio sim, sêmen de Deus, Amazonas, água e lama, vogais e consoantes. Essa conjugação aqui entre o aspecto da linguagem e a imagem do rio propriamente é muito significativa. As imagens de água são maravilhosas aqui no trabalho dele, tá? Chama atenção, evidentemente, nós estamos tratando de um poeta, né, gente? Então, por exemplo, a definição de Amazonas, água e lama, vogais e consoantes, é uma definição mesmo, gente, em que a gente tem, por exemplo, Amazonas, a gente tem a alternância entre vogais e consoantes. Ó, A, vogal, M, consoante, A de novo vogal, Z, consoante, O, vogal, N, consoante, A, vogal, S, consoante. Aqui a gente pode fazer uma brincadeira com a própria movimentação do rio, que sobe e desce, é a cheia e é a seca,
né? E é muito intrigante aqui para mim o fato de se conjugar água e lama. Por quê? Porque a lama, gente, é também um anagrama da palavra alma. Água, alma, lama, né? Isso é muito curioso. São jogos muito intensos que ele vai produzindo, tá? Mas evidentemente eu não vou aprofundar tanto e vou deixar por conta das senhoras e dos senhores, né? Me chamou a atenção também o fato de, por exemplo, neste primeiro livro já aparecer a palavra que vai ser título ou associada ao título do segundo livro da série. Aqui no Cântico Oitavo diz o seguinte: Noite, noitidão, noite dumbre, noite fúndio. Aqui são neologismos, né? Mito sobre mito. Morrentes de viver, o homem cresce, deslenda-se no ofício, desertada dos seres relendados. Aí aqui, gente, deslenda-se é o deslendário, né? É o segundo livro. Assim como também, em dada altura, aparece a expressão altar em chamas, né? Tá aqui no Cântico 14. Um ciclo, e eis o ser. Repete pranto, pranto de Aquiles, Amazoníndia é morta em sua beleza. Aqui é uma conjugação que ele faz intensamente entre a cultura ribeirinha, a cultura amazônica e a cultura clássica. Nós estamos falando de alguém que também é professor de estética e que tem essa bagagem intensamente entranhada, né, no seu DNA. E aí a gente tem, por exemplo, aqui a presença do Aquiles, grande herói grego da Ilíada do Homero, e que aparece aqui. Tá? Amazoníndia, próprio nome Amazonas, Amazônida, se refere a um mito grego. Tá? Eu recomendo que vocês assistam aqui um vídeo sobre as Icamiabas, né? Eu vou deixar um cardzinho aqui para conduzi-los para o aprofundamento desse aspecto. Tá? E aí, continuando. O cadáver do peixe sobre o altar em chamas derrota entre bandeiras grosso feixe de mitos posto ao lado de peixe nas escamas prisioneiro. Aí aqui, gente, ó, sobre o altar em chamas é o terceiro livro da série. Tá? Então isso denuncia que foi um negócio muito pensado, foi uma construção muito, né, calculada. Tá? Tem umas palavras maravilhosas que ele vai construindo, já apareceram aqui, né, os neologismos. Por exemplo, tem um outro cântico, que é o Cântico 18, que ele evoca Macunaíma. Macunaíma, não só o herói, né, do Mário de Andrade, mas aqui também vem de uma tradição lendária da Amazônia, de Roraima, né, o Macunaíma. E aí ele aparece evocado aqui, e lá pelas tantas ele apresenta uma palavra diferente. A porta perto espia, e aqui a literação desse P, né? Espia nos lábios labaredas que o engolem, e dentro desse verde vasto sexo, Amazon sexo selva. Amazon sexo, cara. Isso aqui o erotismo é uma das marcas, assim, significativas da obra do Paz Loureiro, viu? Esse experimentalismo de linguagem e o erotismo, né? Tá bom? Então, olha, ainda referência quanto a essa apropriação da tradição clássica, aparece Tiresias depois, aparece Édipo, tá bom? Tem muita coisa. E aí, na introdução, deixa eu ver aqui se é nesta edição. Tá aqui. No Porantim, que é esse primeiro livro que eu estou comentando, já puxando os outros, evidentemente, tem uma epígrafe do Nunes Pereira. O Nunes Pereira, gente, num livro chamado Os Índios Maués, que eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, em 2 edições. Essa daqui é a mais recente, da editora Valer. Ó, deixa eu ver se não desfoca. Pronto. A leitura é muito gostosa. E essa edição anterior aqui, Os Índios Maués, está nessa encadernação aqui que não é original. Isso aqui é a herança do meu amigo Valci Monteiro,
A original é uma capa em brochura, né? Não é essa capa dura, essa é a encadernação que meu amigo Valci mandou preparar. E aí eu já disse para vocês, eu herdei parte do acervo dele. Nesse conjunto veio esta edição dos Índios Maués, que é da Organização Simões de 1954. Então é uma citação deste livro que o Nunes Pereira faz. O Nunes Pereira que é autor de um outro clássico, né? Que é esse aqui, Moronguetá, que também tem em um dos volumes alguma coisa dos Maués. Aí tem um lance de identificação aqui da minha parte, né? Maués. Então diz o seguinte, a epígrafe. A peça etnográfica Porantim, encontrada entre os índios Maué, no lugar Terra Preta, no alto do rio Andirá, estado do Amazonas, Brasil, é um remo mágico, entre aspas, e uma arma de guerra ao mesmo tempo. Nele se acham escritos os signos que narram a tradição lendária da tribo, desde a antiga terra de origem, Nossoquém, lugar de felicidade perdida. Segundo a tradição, o remo mágico, que é o Porantim, veio pelo tempo afora das mãos do Tuxaua, o Assiripoti, que o passou às mãos do Tuxaua Muratu, que morto o deixou para seu filho. Então, Porantim quer dizer remo mágico. Curiosamente, antes do início da publicação da série, o Paz Loureiro lançou este livro aqui, chamado Remo Mágico. Então uma obra acaba prenunciando a outra. Assim como no Porantim já aparecem o Deslendário e o Altar em Chamas, o Remo Mágico é que prenuncia o próprio Porantim. Tá? Esta é uma obra de 75, que é o Remo Mágico ou Relação de Viagem que fez o poeta João de Jesus Paz Loureiro pelas lendas de Cobra Norato e das Icamiabas. Gente, isso aqui são textos repletos de erotismo, evidente, né? Tanto a Cobra Norato, tem um vídeo aqui sobre Cobra Norato, e em breve sairá publicado um livro meu chamado A Lenda da Cobra Norato, entre a letra e a voz. Dependendo do tempo em que você está assistindo esse vídeo, esse livro já está disponível. É só procurar, vai sair, ou já saiu com um selo da editora Pacatatu, tá? E o patrocínio da Fundação Cultural do Pará, que o aprovou no seu edital de obra ficcional e não ficcional em 2023. Tá certo? Fica aqui a gratidão à Fundação. Gente, a Lenda das Icamiabas, eu diria que essa versão aqui é uma das mais belas adaptações para o plano poético desta lenda. Tá? Começa assim. Assim, e esse material está diluído nos outros livros, tá? Vocês vão achar. No Nhamundá, em suas margens, moravam as Icamiabas, guerreiras de lua e canela, tanto mais belas que bravas. Conori, rainha entre elas, como um sorriso reinava. Ninguém sabia o segredo que suas coxas contavam aos flancos de potros bravos. O certo é que assim montados por feixes de carne e anseios, tão logo se transformavam de potros que eram e bravos em 4 patas de vento, 4 rosas de memória. Talvez o oculto soluço de sexos em seus flancos lhes despertassem desejos de pastos que adivinham nas relvas de seu espanto. E aí vai embora, gente, narrando a história destas mulheres guerreiras que não tinham marido, mas que durante a festa da lua recepcionavam os indígenas de uma tribo vizinha. Tem detalhes lá no outro vídeo. E aí, gente, olha as ilustrações, né? Bonito, né? E da Cobra Norato também narra uma versão, olha aqui o encontro delas com os guacaris, né? Que são os indígenas, melhor dizendo, que as visitavam para essa festa, que era uma espécie de festa do acasalamento, né? Bom, fica aqui mais essa recomendação de leitura, o Remo Mágico ou os textos inseridos nos outros livros, tá certo? Então, gente,
O Paz Loureiro faz esse passeio pelo nosso imaginário e é muito curioso como ele faz isso. Tá? É muito singular. Eu classificaria como uma produção maravilhosa, fazendo um contraponto com o conceito de maravilhoso, né, que é o sobrenatural aceito. E aqui termina assim, gente. Último poema do livro. Tabaco migado a palma, o homem intenta o fumo. A linha d'água tarja, o casco avança. Casco aqui é a canoa, tá? O homem se compunge, se confrange. O homem face ao rio, à mata, ao mito. Antecipa-se a casa no cansaço. Arquitetura de palha, paxiúba. A casa, a choça casa, a lenda casa, onde Penélope, mais uma referência clássica, onde Penélope aguarda entre ciladas de endêmicas paludes verminosas, o qual, posto na linha do conflito, há de sobreviver, o homem ou o mito. Aqui já apontando o segundo livro, em que parece que o homem mata o mito, e o mito, vocês sabem que, a partir de Fernando Pessoa, né, o mito é o nada que é tudo. E aí aparece o deslendário, tá? E assim, marquei alguma coisinha aqui que denuncia exatamente esse aspecto mais de ruínas, né? Estou muito benjaminiano hoje, né? Diz o seguinte, no Deslendário. Vou começar a ler o poema, é um poema extenso e vou parar até no ponto em que eu gostaria de parar, né? No verde, verde medo, entre ciladas, enforca-se o Irapuru na clave de seu canto. O Irapuru, para quem não sabe, é o pássaro que anuncia a felicidade. Quem ouve o canto do Irapuru pode ter certeza será feliz, muito feliz. Mas aqui ele aparece logo enforcado. Então já é assim a decadência do mito nessa perspectiva, né? Em arcos de Preamar, a poraceta investe contra o eterno. Na cona bubuiando acorda o anjo, asas abrem-se no ar. O além a quem aninha-se nas velas, pálpebras de penas, gaivotas, olhar do canoeiro. Em margens condenadas, o ronco de tratores esmagando atônitas gerações, folhas, safras, sós de meio-dia. Aqui o progresso chegando e devastando tudo. Amazônia, Amazônia, a destroçada árvore de lendas. Aqui é uma denúncia, gente, de algo que estava nos anos 70, acho que lançou em 70 e tanto, o Sheik, acho que é de 83, o Altar em Chamas, então está aí nesse intervalo, né, do final dos anos 70 e início dos anos 90. Não tenho aqui essa informação. Tá aqui, tá aqui. O Porantim é de 79 e o Deslendário é de 81. O Altar em Chamas de 83. Então o que acontece, gente? Esse processo de devastação estava e lamentavelmente está acontecendo na Amazônia, e o nosso poeta denuncia, né? Amazônia, Amazônia, a destroçada árvore de lendas, a desmatada agenda de cereais, o desmentido estandarte de minérios, e por aí vai, gente, tá? Agora, claro, né, tem aqui várias, né, o Deslendário do Boto, de vários personagens assim muito importantes do nosso imaginário, tá certo? E aí nós chegamos, o que eu gosto mais em Alter do Chão, de onde veio isso, né? Altar em Chamas. Altar em Chamas é uma obra que, como eu disse para vocês, já tem essa perspectiva de associação entre o imaginário e esse aspecto citadino da Amazônia, né? Então, por exemplo, já que eu usei o conceito de Flannery, é exatamente isso que ele faz. Ele faz um passeio pela cidade, tá? Por vários pontos, tanto que alguns poemas são determinados pontos da cidade. Então, por exemplo, deixa eu escolher aqui algum. Ruas, outro aí tem a Passante, tem vários. Largo do Relógio.
Há uma fonte, um repuxo de lendas nesta praça cheia de horas. Um cartucho de estrelas prestes a explodir. E aí ele vai, ó. Já passeou por um lugar. Outro lugar marcante é Bar do Parque, que fica ali na Praça da República, né? A tísica noite cospe a madrugada, o adolescente, máscara de deuses, entre mesas caladas com gigantescas unhas de um crustáceo, sangrava rostos impassíveis de seres cujas mãos por sob as mesas entregavam-se a jogos clandestinos, e aí ele vai embora. Aqui falou do Teatro da Paz, a escadaria do Teatro da Paz, aí primeiro degrau, aí ele vai adiante, né? Então tem aqui, deixa eu escolher aqui um poema para ler integral, né? Noturno do Ver o Peso, tá aqui, tá, é muito legal isso aqui, gente, né? Inclusive é uma perspectiva de reencontro com uma Belém que não existe mais, né? Alguns pontos aqui foram totalmente modificados, né? Olha aqui um Cemitério da Soledade. Sabe que eu curto esses lances, né? De essas temáticas mais associadas assim a a visagem, assombração. Então bora lá. Cemitério da Soledade. Aqui não é bem o caso, mas logo de imediato já dá um estalo, né? Aqui o esquecimento tem seu nome. Mármore, calados, mausoléus, escados do infinito, o único sem fim. O medo desabrocha no caule de uma cruz. E que paz é essa paz que a ninguém repousa? Que ninguém ousa querer, que ninguém ousa. Soledade, solidão, silenciosos jasmins, cravos de pó na lapela das pedras. Ante o perfil da morte nas esquinas, as glórias recobrindo-se de cinzas. Árvores e anjos, vagas sombras ruminam pacientes as eras raras do tempo. E aqui terminou, tá? É claro que esse cemitério que está expresso aqui não existe mais, né? A gente tem lá um cemitério parque, né? Um museu a céu aberto, agora totalmente restaurado, né? Felizmente, totalmente não, ainda está em processo, mas em grande parte já está bem mais apresentável, né? E aí ele vai embora, passeando aqui pelos vários lugares, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Tal. Olha, momento no Lago das Mercês, Largo das Mercês. Mãos, as torres colhem o seio eucarístico da lua. Rosa mística. Acabou. Alguns são bem lacônicos, né? E provocativos também, tá? E por aí vai. Então, minha gente, o que eu tenho de modo sintético a dizer, esse vídeo está ficando bem extenso. A princípio eu pensei em fazer em forma de lives, mas está muito complicado, né, gente? Nem sempre dá para dispor de um tempo à noite, que é quando as pessoas mais podem assistir, para a gente fazer as lives, e o canal anda meio parado por conta disso. Para quem não sabe, eu sou professor também, e tem sido cada vez mais cobrado da nossa categoria que nos dediquemos como se nós não nos dedicássemos antes, praticamente em tempo integral, às nossas atividades docentes. A gente precisa viver também, mas mesmo assim eu resolvi dar continuidade a esse plano de compartilhar esse conteúdo aqui com os colegas, para que o trabalho deles, inclusive, se torne mais leve, né? E aí, gente, para a gente finalizar, eu gostaria de me reportar a um outro livro do Paz Loureiro que eu tenho. Assim, a síntese, né? Então a síntese é essa. O Paz Loureiro abarca uma perspectiva que bebe nas águas do imaginário, mas que não se mostra dissociada de aspectos mais práticos e, digamos, mais importantes da vida, no sentido de denunciar determinadas injustiças, seja contra o homem, seja contra a natureza, tá? E nesse sentido que eu gostaria de terminar o vídeo com este livro aqui, que é Epístolas e Baladas. É um livro publicado em 1968, tá? Este livro aqui tem
são várias epístolas, né? São cartas, né? Ô filho, tá bem? E aí, o Pedro, gente, que acabou de acordar do soninho da Tati. Então aqui tem uma epístola sobre o rei e o jardineiro, que é uma obra que ele publicou neste livro de 1968 e que recentemente, acho que ano retrasado, 2022, se não me falha a memória, ele publicou numa edição especial da editora Valer, tá? Num outro formato já, com ilustrações e tudo mais. Então, Epístola sobre o Rei e o Jardineiro, que é uma obra com a qual eu tenho uma relação muito estreita e diria assim sentimental, porque também foi a primeira obra que eu estudei quando fiz, né, como aluno, a disciplina de literatura paraense no final dos anos 80, na escola municipal professor Francisco Nunes, aqui em Belém, no Guamá, que era uma disciplina que foi implementada justamente quando o Paz Loureiro foi secretário de Educação do município. Então, além de poeta, ensaísta, o dramaturgo também, né? Um pensador, acho que o pensador sintetiza tudo isso, né? Ele foi um gestor público no âmbito da educação, mas também no âmbito da cultura. A Casa das Artes, que antes era Instituto de Artes do Pará, foi pensada e construída sob os cuidados dele, né? Pois bem, então diz o seguinte aqui. Assim, então foi o primeiro texto que eu estudei, né? Era um material que vinha preparado pela Joci Fares, pela Josebel Fares, pelo Paulo Nunes, pelo Rei Vinas, que era o texto e pretexto, tá? Que eram livros que eram 4. Um para cada série, era o primeiro grau, né? Quinta, sexta, sétima e oitava, não tinha o 9º ano ainda, tá? Não era fundamental, era o primeiro grau. E na minha quinta série, esse foi o primeiro texto que eu estudei. E, assim, tem essa relação amorosa com o texto. Diz o seguinte: certa vez, num país de sol, o rei tentou proibir que se plantassem flores e que os pássaros cantassem. E como o rei era todo-poderoso, centenas de cumpridores de ordens que viviam sempre dizendo sim, senhor, usaram pressa em executar o dito. Não fora apenas o fato de ser ingênuo proibir plantar flores e aos pássaros cantar, o rei, o Todo-Poderoso, determinou o encarceramento dos jardineiros desobedientes. E mais nenhuma rosa se fez, morreram tantos beija-flores nesse país de sol, que houve um crepúsculo ao meio-dia só de pássaros agonizantes. Porém, cada pássaro que tombava, como folhas de um outono de penas, guardava no bico silenciado algumas sombras de pólen, ou sementes de algumas outras flores e outros beijos. Assim, de cada pássaro enterrado, uma roseira crescia e pouco tempo depois abria em seus galhos, como um pássaro de pétalas, o cântico das rosas. O rei, coroado com a fúria dos tiranos, submeteu o jardineiro ao mais severo processo que se tem notícia nesse país de sol. Jardineiro, de que vivem os pássaros? De flores e de cânticos. Jardineiro, de que vivem as flores? De perfumes e cuidados. Jardineiro, quem plantou essas flores? Os pássaros, que vivendo delas plantaram-se roseiras e, quando mortos, foram sementes sonoras de outras rosas. E o rei percebeu que havia alguma coisa que ele não podia fazer e se tornou tirano, porque se viu mais fraco. Compreendeu que podia esmagar o homem, não a sua obra. Ordenou novamente encarcerassem o jardineiro, que poderia ter plantado aquelas flores, e nem percebia que nos campos de seu reino começava a ser verdade a primavera. Que lindo, né, gente? Aqui tem um vídeo eu fazendo a leitura desse texto em particular. Aqui, gente, eu gostaria de finalizar com esse texto exatamente porque ele metaforiza, em certa medida, a própria ação dos professores, né? Nós temos sofrido ao longo do tempo uma série de ataques, né? A gente não tem o devido reconhecimento social, o devido reconhecimento do nosso trabalho e, literalmente, cada vez mais nós somos encarcerados, né? Mas podem apostar,
a primavera se fará mesmo assim. E a primavera aqui, gente, é a formação dos nossos alunos, é o aprofundamento, é o conhecimento que eles vão adquirindo ao longo de todo esse processo, tá certo? Então este foi mais um vídeo desta série que pretendo continuar, chamada Itinerâncias Amazônicas. Obrigado por me acompanhar nesse percurso, um percurso que vocês viram, né? Não tem propriamente um roteiro bem definido, porque não é discurso decorado. Eu destaco algumas coisas que eu acho curiosas e outros insights vão surgindo no decorrer da conversa. E essa foi a nossa primeira conversa específica sobre um autor, e é o nosso amigo Paz Loureiro. Forte abraço para ele, forte abraço a todos os professores, a todos os estudantes que desejam se aprofundar no conhecimento das coisas que nos dizem respeito, que apesar de serem regionais, são também universais. Essa é uma movimentação paradoxal que a gente precisa reconhecer e valorizar. Tá certo? A obra do Paz Loureiro sintetiza isso, né? A gente canta a nossa aldeia, tem o Boto, tem a Yara, tem o Cobra Norato, mas também tem Ulisses, tem Penélope, tem Aquiles, tem Édipo, tem Tirésias, tem um monte de coisa. Então, a gente canta a nossa aldeia e canta o nosso mundo, né, a partir do contato de autores grandiosos, como é o caso de Paz Loureiro. E a vocês todos fica o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, né, deixarem seu like, seu comentário, compartilharem com os amigos e conhecerem os outros vídeos que fazem parte deste ambiente, que tem muito material, mas muito material mesmo. Tá certo? Forte abraço a todo mundo, parabéns ao Paz Loureiro pela história de poesia, resistência e principalmente beleza. Abração, gente. Até a próxima.